Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse vídeo aqui hoje ele é bem especial, ele vai ser uma apresentação. Eu senti a falta de uma apresentação aqui no nosso canal para vocês. Muita gente de repente vai chegar, não vai entender o que está acontecendo, não vai me conhecer, embora eu já tenha um público no Instagram. Então hoje eu vou me apresentar oficialmente para vocês. Vamos lá? Linda do jeito que é, da cabeça. Meu nome é Priscila, eu tenho 31 anos, na verdade eu acabei de fazer 31 anos porque nós estamos vivendo um momento histórico, a gente tem isolamento social, então assim, eu tive meu aniversário aqui em casa, só eu e meu marido, foi bem estranho, bem diferente, mas eu achava que ia ser pior, foi melhor do que eu imaginava que fosse ser. Eu sou carioca, formada em sistemas de informação e trabalho com Trabalhava com telecomunicações. É estranho falar isso porque hoje faz uma semana que eu pedi demissão do meu emprego. Isso é assunto para outro vídeo. Atualmente eu sou criadora de conteúdo. Eu comecei trabalhando com a internet pelo Instagram, no nicho de decoração. Vocês já me seguem lá no Instagram? É @401nossap. Vou colocar aqui para vocês, para quem não segue, passar lá e seguir. Bom, quando eu falo que eu comecei pelo Instagram, eu acho até engraçado, porque hoje lá nós somos 138 mil vidas conectadas. E eu falo engraçado porque eu criei o Instagram, o @401nossap, no único intuito de deixar gravado o antes e depois do meu apartamento, né? Tornei ele um diário de reforma virtual. E isso foi em março de 2018. E aí eu ia colocando as fotos lá de como que ia caminhando, de revestimentos, sem o menor profissionalismo em ângulo, em iluminação, edição, nem nada disso. O único intuito era deixar gravado. E eu nunca ia imaginar, nem tinha conhecimento de que aquelas fotos iam alcançar tantas pessoas. Nossa reforma ela durou 3 meses. Em junho nós nos mudamos. O apartamento ele já estava pronto, todo reformado, mas ainda faltavam muitas coisas. Por exemplo, nos banheiros não tinha um espelho, não tinha mesa ainda, objeto decorativo não tinha. Mas o coração, nossa, o coração explodia de gratidão, né? Porque a gente tirou dos planos, dos papéis, todo aquele um ano que a gente ficou ali empenhado, juntando dinheiro, pesquisando, olhando Pinterest, o Google, o próprio Instagram, criando ideias, porque a gente reformou sem arquiteto, sem engenheiro. Foi só as nossas ideias medindo exatamente assim. Eu me lembro como se fosse ontem que a gente mudou num domingo. Cheguei aqui com as malas, né? Só com as roupas. E aí eu olhei pra minha cozinha é linda, minha cozinha é toda espelhada, do jeitinho que eu sonhei. E a sala é toda do Júnior, ele que decorou a sala toda. O sofazão reclinável, super confortável, uma TV de 50 polegadas pra ver os futebols dele. Inclusive, esse é um assunto que vou deixar aqui registrado, ele adora o futebol. Inclusive, ele vê vídeos de Série C, de sei lá quando. A gente tá em pandemia, não tá tendo futebol e ele tá revendo jogos de 1980. É um pouco irritante, mas deixa salvo isso aí. E foi assim, foi com o coração cheio de gratidão que a gente chegou, com os nossos próprios passos, sem ajuda de ninguém. Quando eu falo sem ajuda de ninguém, a gente não teve nem arquiteto, nem engenheiro, nem designer. Foi tudo pesquisa que nós mesmos fizemos. Então eu acho que isso que fez com que as pessoas se conectassem, porque é um custo que gera, né, você contratar um arquiteto, um engenheiro, e normalmente as pessoas não têm a possibilidade, todas as pessoas não têm a possibilidade de contratar, né, embora seja muito importante. Daí, vocês podem estar perguntando, tá, mas a reforma acabou, o seu Instagram era para evidenciar, acompanhar a reforma, e aí o que você fez? Bom, o que eu fiz? Eu gostei do Instagram, na época a gente já tinha uma quantidade de pessoas acompanhando, e até pra eu não me sentir sozinha, eu comecei e continuei postando dia a dia, postando minha evolução na cozinha, porque até então a minha especialidade na cozinha era estrogonofe, apenas, tá? A gente se mudou com a grana bem apertada, né? Acho que isso acontece com muita gente, porque durante a reforma são gastos que vão surgindo da onde você nem imagina que
que existam coisas que você nunca nem ouviu falar. E aí quando a gente se mudou, a grana estava muito curta. Então eu não tinha ainda objetos decorativos, tapetes, quadros, tudo que vai compondo a decoração. Eu só tinha os móveis essenciais, os eletrodomésticos. Na verdade, eu acho que eu tinha até mais coisa do que as pessoas normalmente costumam se mudar. Mas, como eu falei, a gente se planejou por um ano, né, nós dois, sem pagar aluguel, sem ter filho, então isso aí ajudou, né? Nós dois trabalhando focado nesse um ano, a gente conseguiu se mudar tendo bastante coisa, tendo tudo dentro do apartamento. A gente só não tinha a decoração, que ela foi ganhando vida aos poucos. Em dezembro de 2018, eu acho que meu apartamento já estava praticamente como que eu queria, assim, no sentido de decoração. Pelo menos o meu estilo de decoração já estava bem definido do que eu queria. E passado esses 6 meses, né, começando 2019, nós já éramos lá 10 mil pessoas. Eu já conseguia falar arrasta para cima. E eu também já tinha muita evolução. Por exemplo, na cozinha, eu já sabia fazer pratos mais elaborados do que estrogonofe. Mas eu gosto mesmo de comida de uma panela só. Não lava, é rápido, é prático, adoro. Uma coisa legal é que eu não comecei o Instagram para ser blogueira, para ter recebidos. Eu não comecei nem como conta comercial, eu comecei como conta pessoal, um blog pessoal. Era uma coisa pra mim mesmo, que eu queria. Sempre gostei de internet, já tinha meu Instagram pessoal, já usava, eu só criei mais uma conta pra deixar uma coisa mais restrita e não ficar misturando as minhas coisas pessoais. Porque no começo, sim, eu tinha um pouco de vergonha de mostrar minhas coisas na internet e as pessoas acharem que eu estava me exibindo, e eu ouvi isso. Ah, ela só tá fazendo isso pra se exibir. Imagina, se eu fiz isso, se eu ouvi isso de um Instagram que eu criei novo de pessoas que não me conhecem, talvez se eu tivesse postado essas mesmas coisas no meu pessoal, eu ouviria bem mais, né? Porque as pessoas que nos conhecem, de repente, elas iriam falar mais ainda. E eu vi também muito depois, né, à medida que as pessoas foram descobrindo no Instagram, que, ela quer ser blogueirinha. Não, eu não queria, mas agora eu sou, e graças a Deus por isso, porque eu gosto muito de ser blogueirinha. Daí, apesar disso, eu continuei postando, mas sem uma linha de estratégia, sabe? Eu não tinha um planejamento, não tinha uma direção, eu postava por postar. Por exemplo, se eu postasse uma foto da cozinha na segunda-feira, no outro dia eu não postava, eu achava que não tinha que postar todo dia, eu não gostava de repetir cômodos. Na minha cabeça as pessoas já conheciam a minha casa, pra que eu vou postar o mesmo ângulo da cozinha? Entendeu? Eu não entendia que gente nova chegava, que eu poderia testar um novo ângulo. Tudo isso são coisas que, à medida que eu fui estudando, eu fui entendendo como criar o conteúdo. Gente, isso é o que eu não posso deixar de contar pra vocês. Hoje, quem me segue lá e me acompanha sabe que não tem um dia que eu não vou lá e dou as caras. Mas eu fiquei mais de um ano sem aparecer. Na verdade, eu nem falava, era muda. Aí passado, depois que eu me mudei, passado eu acho que uns 3 meses, eu comecei a falar, mas falava bem baixo, bem rápido. Eu escrevia mais do que falava nos stories. E nunca aparecia. Aí, em março, olha, depois de um ano, em março de 2019, eu comecei a aparecer. Tinha tomado mais 2 tacinhas ou 3 de vinho, estava sozinha, Júnior, nesse dia tava no futebol, porque era também um dos motivos que me fez continuar com o Instagram, porque assim que eu me mudei pra cá, eu me sentia sozinha à noite, porque eu morava com os meus pais, e aí quando eu chegava do trabalho, eu só ficava um pouquinho, mais uma horinha no máximo com o Júnior, e depois ele ia pra pelada, e às vezes voltava um pouco tarde, eu já tava dormindo, porque eu gostava de dormir cedo, pra no outro dia, né, não poder acordar bem pro trabalho. E aí quando eu falo pelada, pelada é futebol, tá, gente? Futebol com os amigos, assim, futebol tipo na praça, no campo. E aí 2 vezes na semana ali, então eu gostava dessa troca, de ficar conversando com as meninas no Instagram, pelo direct, de ficar vendo o que o pessoal tá postando, acompanhando a receita. Essa troca foi uma das coisas que realmente me fizeram continuar. Então, depois que eu comecei a aparecer, eu comecei a ter um compromisso com as pessoas, porque eu sabia que as pessoas já estavam ali me esperando. Então, eu comecei sim a estudar o Instagram, ter uma linha de planejamento, ter um compromisso,
ter aquela ideia de todo dia criar um conteúdo, me planejar, escrever mesmo. O planner tá aqui, comecei a escrever mesmo. Falei assim, não, segunda-feira eu vou falar sobre limpeza, terça sobre decoração. E aí foi o divisor de águas, que foi quando começou realmente as pessoas chegarem, ficarem. Comecei a entender como que o aplicativo funcionava, como as pessoas se comportavam, como que eu tinha que fazer para que as pessoas continuassem, criatividade para postar coisa todo dia, um pouco de humor. E estudei mesmo, porque como eu sou formada em sistema de informação, então eu já tenho, assim, vontade de entender como que as coisas funcionam. Então eu detestava trabalhar com um aplicativo que eu não sabia como que o algoritmo dele funcionava. E agora eu não vou falar que sei completamente, né? Mas agora eu entendo bem a direção dele e continuo. Sou muito feliz quando falam assim agora, assim, é blogueirinha. Eu falo assim, sou blogueirinha assim, como eu falo, sou blogueirinha assim, com muito orgulho. Porque isso me possibilita alcançar pessoas, ajudar pessoas, levar entretenimento, conhecer pessoas que hoje eu tenho como se fossem minha família e conquistar muitas coisas. Hoje isso me fez ter a vontade de parar de trabalhar com uma coisa que eu não gostava de trabalhar e começar a trabalhar e me dedicar a mim mesma. Dedicar mais tempo ao que me faz feliz, igual tá escrito ali. Mas esse é um assunto pro próximo vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou aqui estar trabalhando para poder botar conteúdo para vocês todas as quartas e domingos. E aí sempre vai ter uma novidade legal para você, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Eu vou contar como que foi o planejamento, como que eu fiz para parar de trabalhar, abrir mão de 9 anos de trabalho para começar a trabalhar por mim mesma. Mas já adianto que eu tô bem feliz por isso, tá bom? É isso. Beijo!